Ele adora uva. Senta aí. O que você tá dando pra ele? Uva. Agora ele fica louco com a câmera. Vai. Bacô. Não. Você pergunta para qualquer pessoa que ela acha uma feijoada, é um prato complexo, não é? Todo mundo tem uma opinião, fala, acha. Você pergunta o que a pessoa achou de um vinho, pode fazer experiência. O que você achou do vinho? Ah, eu não entendo de vinho. Quer dizer, ninguém fala, não entendo de feijoada, mas todo mundo fala, não entendo de vinho. Sai vinho disso! O seu Laurindo, que é pai da Thalissa, pô, eu vinha namorar ela, eu não tinha chance mais de tomar cerveja, né? Era na mesa, tom, aqui, é vinho, né? E vinho, e vinho. E homem quer casar com a minha filha. Na verdade, os idealizadores foram o meu tio e o irmão dele, que é meu pai. Então, eu digo assim, o tio ele estava aqui, né, e ele deu continuidade ao que a família fazia, que era plantar uva, fornecer uva para a cooperativa. O meu pai saiu daqui e foi para a cidade morar com as irmãs para estudar. No momento que ele pôde, ele quis voltar de alguma forma para cá, né, e foi através da gente, através da Valentano. Então a gente começou, né. Até a minha avó emprestou dinheiro na época e tal. Saímos às 6h30, 7 da manhã e voltávamos às 9, 10 da noite. Muitas vezes sem vender uma garrafa. Chegava desesperado. Calorão, né? 40 graus em Porto Alegre. Giovanni fez muito, né? Aí chegava em casa, chega, não dá mais. Aí dormia o dia seguinte, não, vambora. Vai dar certo. Meu Deus. Tudo em você? Meu avô veio da Itália com uns 15 anos, eu acho. E eles sempre trabalharam com uva Isabel, né? Uva comum, para a vinícola Aurora. Fazia o vinho embaixo do porão que a gente estamos fazendo aqui. A gente dormia em cima, fermentava de noite, a gente dormindo nos quartos, você ouvia o blup, blup, blup. O vinho fermentando, né? E a gente se criou no meio desse ambiente, né? Aí, no ano de 2000, aí eu digo, vamos. O Luiz Henrique nunca tinha tomado vinho, só tomava cerveja. Ele é de um bairro de Caxias que só tem alemão. Eles bebem só cerveja. Aí ele começou a se apaixonar pelo vinho, né? Além de se apaixonar pela Thalissa, é claro. Vamos então. Já tem sozinho. Sozinho. Vem aqui, ó. Vem aqui, Theo, pra gente fazer... Sobe aqui no banco do pai. Assim, a relação deles com essa terra aqui é muito forte, sabe? Desde pequenininhos e tal, eles enxergaram todo o trabalho sendo feito aqui, né? De mexer, de colocar as mudinhas, né? A Sofia acompanhou mais, que era um pouquinho maior. Mas a relação deles com a terra é isso, acho que é o que a gente vai ter que deixar para eles, né? Essa relação com a terra, né? Ou com a terra, ou com as pedras, né? Bela, dá essa pedra pra mim. Não. Então tá, então vamos ver. Na vida da gente tem tantas coisas que passam tão rápido, essa nossa relação com o tempo, né? É tudo rápido, né? Tudo tão efêmero, a sociedade te cobra respostas rápidas, né? E aí, de repente, tu pode trazer um amigo aqui para te ajudar a vinificar e, de repente, fazer o tempo parar, né? Poder fazer o tempo parar. Que essa semana aí, que vai começar segunda-feira, a gente consiga fazer parar o tempo, né? Todas as relações onde tu passa te deixa um pouco de saudade, né? E o banco foi aquela questão, né, de ter realmente uma carreira, né? Que na época era muito importante, né? Aqui era o meu trabalho.
Então eu trabalhei aqui de 92 a 97, né? 5 anos. Nossa. Que é chocante, né? Assim, a mudança que aconteceu. Era uma coisa totalmente diferente, não tem são coisas incomparáveis, né? Incomparável. Não, incomparáveis, assim. A gente tinha a ideia de fazer um vinho relacionado com a terra, em primeiro lugar, né, com o Vale dos Vinhedos, como é que era essa terra, como é que a gente tinha que desenvolver essa uva e fazer um vinho dessa terra. Eu achava, na minha concepção mesmo, na época, que era o melhor caminho, na época, né? Mas isso deu muito trabalho aqui dentro, né? Principalmente na parte de vendas. Giovanni é testemunha. Chegava o dia que ele dizia, olha, não dá mais, esse tipo de vinho realmente é difícil de vender. Aí foi mais ou menos assim, uma ideia fixa de manter isso, porque realmente a gente acreditava que realmente esse projeto... Então era conflitante, porque ao mesmo tempo que tu tinha necessidade de ter o dinheiro para venda, para manter o negócio, para começar tu não podia, na verdade, abrir mão também dos teus princípios, né? De que tu tinha que elaborar um vinho que tu achava correto e para o mercado e um vinho autêntico brasileiro. Que sozinho, uma empresa pequena, não tem força de gritar e dizer, não, mas esse é um outro caminho, não tem só um caminho que é certo, né? Esse é um outro caminho que a gente está tentando trilhar. E o Luiz sempre insistiu nisso, não, a gente tem que ter... Esse é o vinho, essa é a nossa característica, o vinho tem que ser expressão do que a gente tem aqui, do nosso local. Era difícil apoiar o radicalismo do teu marido? Era. E assim, eu vou te ser sincera que eu não levava muita fé que ele fosse ser um bom enólogo. Sabe por quê? Agora eu vou te explicar. Uma pessoa leiga, assim, enologia, o que é? É química, né? E eu digo, gente, ele não tem nada a ver com isso. O Luiz sempre quis fazer história, arte, assim, né? Se interessa por poesia, por não sei o quê, e vai fazer química, vai fazer enologia para... Não, isso não vai dar certo, entendeu? Isso é frustração na certa. Acho que todo mundo meio que teve que me suportar. O radicalismo, né? Não, mas tudo bem, Luiz, mas... Discutia muito contigo, né? Era não o meu saco de pancada, né? Mas trocava muitas ideias com ela, muito, então... Porque foi muito difícil, né? O que eu disse, o começo aí com a gravidez da Sofia também foi... Né, Gil? E outras dificuldades também que a gente teve. Muito bem. Mas eu acho que, como dizem, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Essa é a Valontana. Como ela é. Foi uma mudança extremamente radical. Então, de atividade, mas uma paixão completa, né? A partir daí eu chutei para cima tudo que fazia, chutei para cima a publicidade, a fotografia e fiquei cada vez mais apaixonado pelo que eu estou fazendo. É um caminho mais duro, tem sido mais duro, mais árduo, mas existe um prazer indescritível nisso. Quando eu conheci o Milton, eu achei, em primeiro lugar, a coisa mais insólita do planeta, porque eu conheci ele como arquiteto de Caxias do Sul. Me falaram, sabia que o Milton fez um vinhedo? Eu não consegui entender, até hoje eu não entendi direito, mas enfim. Eu sempre fui apaixonado por vinho, e aí um dia, por que não começar, né? É o primeiro ano. Não, já engarrafamos, mas o vinho ainda não foi para o mercado, nada. É que o vinho não está considerado ainda pronto para ir ao mercado, né? Não sei, isso é o Maurício pode falar. Na verdade, eu conhecia Marco, eu chamo de Maurício. É que tem uma confusão, depois eu te explico isso. É que existe um nome comercial que foi necessário, porque o meu nome era muito bicudo para vender um vinho, realmente não tinha como. Não. Defino isso como Fernando Pessoa da vinicultura. Meu nome é Maurício Heller Dani.
não fecha, não dá para vender nem sabonete. Não tem como. Em São Paulo você encontra preconceito? Sim, muito. Principalmente se ele for caro como um Tormentas. Ele chega em São Paulo a quanto? R$160 para o Premium e 80, 60 para alguns produtos que não são o top. As pessoas parece que não admitem que um vinho brasileiro seja caro. A gente esbarra em alguns problemas culturais. A gente sabe que o brasileiro não tem uma boa autoestima em todos os sentidos, né? E que a gente também sofreu muito tempo com um mercado fechado que não se tinha qualidade no que se produzia. A gente não precisa nem falar só de vinhos. E aí quando o mercado se abriu e entraram os bons vinhos, essa enxurrada de vinhos, houve uma comparação, é claro. Então a gente, por muito tempo, ficou com esse estigma de que o vinho brasileiro era ruim. A primeira pergunta que uma pessoa me fez quando falei que a gente vinha gravar algumas coisas foi assim: mas ele vai falar de vinho nacional? Eu falei, claro. Vai falar que o vinho nacional é bom? Você vê que é um pouco preconceito mesmo, né? Você tem que abordar bem como a música, não tem fronteira, né? Vinho bom é bom, música boa é boa, independente do que o país venha, né? Essa é a sua S'il vous plaît, madame. Alcaçuz. Pimenta, mas pimenta preta. Eu já vi gente pegar o copo de vinho e falar assim: olha, cassis, mas não cassis, essa é cassis pisado. Eu falei, mas porque obviamente a pessoa leu isso na descrição de algum francês que quando criança via um bosque que pisa, aqui só um louco pisa cassis, tá certo? Para um habitante de São Paulo, o aroma típico é asfalto, fumaça. O máximo da natureza é a grama cortada recentemente. Eu me lembrando dos vinhos que eu tomava aqui, que eu falava, não sei porque que os gaúchos não promovem como uma grande qualidade dos vinhos deles esse estilo que vai tão bem com a comida, tão mais gostoso. Né? Talvez, a gente falou tanto em identidades, né? Que talvez a acidez era uma característica nossa, né? Até daqueles vinhos, né, claro. que a cooperativa Rio Grandense fazia, que eram maravilhosos e tal, né? E o terroir, a nossa natureza, que é para vir com uma boa acidez. Viva a acidez, né? Na verdade, a gente matou o nosso estilo, né? Que era uma característica. Em vez de defender o estilo, enaltecer o estilo, as virtudes do estilo, mudou o estilo. Mudou. Bom, esse é um negulado chato do mundo do vinho de hoje em dia, que melhorou em tanta coisa. Foi esquecido um estilo de vinho e justamente o que mais combina com a comida é o que anda meio esquecido. E a diferença é brutal. Você come, dá uma garfada do leitão, é gorduroso, etc. Se você põe um negócio doce, de muito álcool na boca, fica uma coisa untuosa, fica ruim a sensação. Ao passo que você dá um gole com um vinho de bom tanino e de boa acidez, ele limpa as papilas gustativas, prepara para a próxima garfada. Tem que tirar esse aqui que tá quente. Roberto, faça um cantinho. Mas tu não ia fazer uma pasta com isso aqui? Eles não querem, então vamos Não, lá, eles querem, é uma delícia, isso. Eles querem. Não se fazia vinho ruim. Se fazia um vinho típico desta região, que consideravam ruim. Errado, não era ruim. Eles saíram daquele vinho e tentaram copiar o Chile e a Argentina, e aí virou essa coisa de vinho concentradíssimo, de vinho com álcool exagerado, o vinho de supermercado. Eu acho que nesse momento a vitivinicultura da nossa região se perdeu sua identidade. Perdeu principalmente aquela acidez característica do vinho italiano que veio com os imigrantes italianos. Às vezes eu tenho vontade de desistir de tudo, ficar na frente do meu computador, que é mais tranquilo. Só por causa dos mosquitos. Só por causa dos mosquitos. Do meu sangue eles não gostam mais. Já enjoaram, né? Tô sempre aqui. Ficar mexendo no Photoshop, que eu gosto bastante. Não tem mosquito, aí você coloca aquele negócio na tomada
acaba o problema. Os amigos mais próximos não cansam de falar que tem uma relação naquilo que eu fiz em fotografia, naquilo que eu faço no vinho, em relação ao senso estético, que eu acho que é fundamental. Eu acho que para avaliar vinho, um grande crítico, um grande degustador é um esteta. Vinho é uma expressão estética. Nós podemos ficar particularmente honrados, que ele fez uma homenagem ao feminino, porque os 3 rótulos dos vinhos que ele lançou agora, todos eles têm um elemento feminino no rótulo, né? Então é muito legal, são todas criações dele, de fotografias. Essa foi uma produção que ele fez, aquelas do artístico que a gente estava falando, era até um sonho que ele tinha de fazer essa, ele chama de Deusa Vide. Eu tô com um branco aqui, eu não gosto. É tua filha aqui nessa foto? É. La Petite, elle est née à Paris dans les 14e. Elle s'en fiche un peu de cette étiquette-là. Elle n'a pas aimé parce que ça semble chose d'enfant. Cara, tem que ficar aguentando os caras falar francês e sem vinho no cálice. Puta que pariu. Lá é vida. Batalha. O vinho dessa geração é estético. É um vinho que se preocupa muito com a imagem, é um vinho que se preocupa muito com o que o consumidor, aquela visão, né, do que o consumidor vai achar, né, do teu rótulo, da tua embalagem. Então, e o modelo de vinificação também está sendo estético. No momento que tu elege um padrão de beleza, por exemplo, as mulheres têm que ser loiras, magras, turbinadas, ao mesmo tempo, siliconadas, botox. O vinho também tem que ser arredondado, tem que ser concentrado, tem que agradar um tipo de padrão de beleza. Então, eu acredito que seja esse também estético, né? De certa forma, eu acho que sim. Eu acho que a gente está pegando a moda. Tudo é moda, mas tudo é tão imediatista que não dá tempo dessa moda, nem ao menos se fixar. E o teu vinho você não acha estético? Eu acho menos estético, assim. Eu acho o vinho que nós elaboramos aqui, né? Eu acho que é o vinho menos despretensioso. A gente procura mais gostar do vinho que faz e depois ver o que acontece realmente no mercado do que fazer o contrário, do que ver o que o mercado está querendo e aí fazer... Porque aí tu não é mais tu, né? Então vou fazer outra coisa, né? O que foi? Ei, o que foi? O que foi? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Vende lá, vai ficar lá dentro do tanque. Veja o moço chegando lá dentro, ó. É ali que nasce o vinho. Ali nessa massa nós temos a casca da uva, a polpa e a semente. Essa é a diferença entre um produtor que considera o vinho um produto da terra, e é só esse, e um produtor que considera um vinho um produto de consumo, que é uma linha de montagem. Então você transforma a matéria-prima num produto que agrada a um determinado público-alvo e vira fábrica. São as opções que tem, mas não é o nosso caso. Vocês conversam sobre isso? Várias vezes. As tentações são grandes. A gente vê colegas que começaram depois da gente e seguiram esse caminho de dizer, puxa vida, vou aproveitar a oportunidade de que o produto está no boom, a marca está no mercado, está com uma evidência e fatura. É quantidade, o consumidor está absorvendo e ganha dinheiro.
Nós aqui não, mantivemos a linha de conduta de produzir um vinho dentro do padrão, dentro da identidade da Alpizol, e fomos crescendo devagarzinho, quando que outra gente cresceu rapidamente. Então, realmente, você é tentado. Não foi fácil de resistir à pressão dos xaropes de carvalho. Você ouvia assim, olha, Dalpisol, há 30 anos atrás, está mantendo a mesma identidade, então isso tem o seu valor. E naquela época nós passamos por gente que estava fora de época. Estamos desatualizados. Quem desenhou aqui nesse chão? E tua mãe não ficou brava? Não, deixa a gente desenhar. O que foi? Toma uma cerveja? Uma cerveja? É. Vocês também tomam cerveja aqui? Sim, futebol, sábado de tarde, não adianta um calorão desses, né? Cerveja também, né? Que golaço, cara! Porra, lindo gol, cara! Porra, como tá calado, galera? Caramba, cara, Deus... Ó, eu vou ter que todo final de Taça Guanabara vir colher vinho aqui, hein? Que deu sorte. Impossível fazer vinho artesanal, falar de vinho artesanal no Brasil e não ter o melhor enólogo de vinho artesanal do Brasil, que é o Álvaro aí, né? Vou retribuir agora pra ele. Não, mas é o melhor poeta, assessorado pelo melhor poeta do Brasil, né? Bah, que jantar hoje, hein? Nós vamos tomar então um Isabel com um corte com o Seibel, né? Produzido pelo... Seibel 1077. Pelo Álvaro. Aqui, produzido aqui em Pinto Bandeira. Né, Numa estrebaria. Numa estrebaria? Uma ex-estrebaria. Nós fizemos, olha, um jantar romântico aqui em casa. Deu uma zebra, assim, daquelas, e os dois foram dormir às 6 da tarde, as crianças. Aí deu pra fazer uma comidinha, sentar aqui e tomar um vinho, sabe, os dois. E o Luiz foi lá na adega, né, meio às escuras, né, e trouxe uma garrafa. Sem rótulo, é do Álvaro, né? E era um Isabel. E quando a gente era criança e tomava aquela água com açúcar e vinho, era esse sabor, era esse cheiro. Né? Isabel é inconfundível, meu Deus. Harmonizou muito bem com a comida, extremamente bem feito, bem elaborado. Se ele lembra o que ele comeu, não vai lembrar. Não, o vinho estava muito bom. Tenho certeza disso. Não, era uma massa com alho. Não tinha alho. Não tinha alho? Então tinha óleo. Então era alho e óleo sem alho, né? E sem óleo. E sem óleo. Era alho e óleo sem alho e óleo. Você que cozinhou. O que era mais? Tinha um salaminho pintado, né? Picadinho. Tá certo. Né, se a gente não tem a história que os nossos familiares fizeram isso durante muitos anos e a gente está começando agora, por um lado é uma desvantagem, mas por outro eu acho que tem uma vantagem porque a gente não tem vícios acumulados, né? E pode começar em cima de uma pesquisa que foi feita agora, com as técnicas de agora, com o solo que se tem, com o clima que se tem, e partir daqui para, quem sabe, dentro de alguns anos, poder fazer realmente um vinho de muita qualidade. Esse é um rapaz bem intencionado. O único problema dele é que ele gosta muito de vinho argentino, hein? Cuidado com ele. E aí ele comprou umas barricas francesas. Vocês não querem comprar umas barricas francesas novas? Porque Zerinho. a partir do momento que a gente vai fazer vinho junto, barrica... Não. Eu achei que tudo era feito da mesma forma, né? E aí agora eu sei que não é. Tchau, Tchau, Theo. Tchau, Dá tchau pra eles. Eu vou como? Tu vai no fim da tarde. As crianças só podem ir depois da escola, lá colher uva. Eu agora vou pro banco, até o escritório, pagar umas contas, fazer o jogo do Álvaro. Como a gente vai vinificar? Corta aqui, ó, aí tira essa parte. Tá, agora eu tiro. Isso, e agora tira Tá, essa eu outra gostei. partezinha aqui, ó. Tá. Tá? Isso, aqui, ó. Assim, isso aí. Isso, sim. Ai! Caiu.
Sofia, a gente vai cair muitas vezes na vida, não é só o cacho não, cara. Né? O cacho é simples, a gente só pega ele, né? Luiz, você se considera uma pessoa urbana ou rural? Eu? É. É uma mistura das duas. Eu acho que eu sou um cidadão do mundo. Eu acho que eu sou um colono por opção. Não. Eu acho isso aí, né? O Tetra Pak, então, surgiu a embalagem dos sonhos agora, que é totalmente fechado. Não, isso tem que ver que barateia mesmo, né? Você não faria um vinho? Ah, eu jamais. Eu não usaria, né? Sei lá, ainda tem a magia de abrir a garrafa, né? Já pensou se aquele jantar harmonizado lá que a Thalys fez pra mim, eu chegasse, pegasse uma garrafa de Tetra Pak, uma tesourinha e clac! Meu amor, vamos brindar, né? Aqui mora a história. Salvati! Tutti sani? Vivo bem, e voi? E voi, grazie! Forte! Forte. In giro! Prazer. Boa tarde, como stai? Paola, Va bene? tudo bem? Tutto Forte? a posto. E lei, Opa, come sì, va? per favore. Grazie. Eu moro com a minha esposa, tenho 3 filhos. E eles trabalham com você? Sim, a Thaisa tem 16 anos e trabalha aqui conosco, ela começou com 11 anos. Tem o Tainan, que é o filho do meio, ele tem 12 anos também, há 4 anos trabalha aqui conosco. E o Taylor, ele tem 6 anos, 7 anos agora, e ele trabalha desde os 4. Então todo mundo tem que trabalhar aqui. Não é sistema de escravidão. Tem um espaço para tudo, mas tu tem que amoldar de pequeno. Um marmanjão com 20 anos, 30 anos não trabalha mais. E não consegue mais endireitar ele. Depois que envergou, não endireita mais. Podemos cercar i vini? Sì, per Amigo da favore. gola seca, Se não são bons, mi devo mai se Dio spicciarmi tanto. Então são coisas assim bem pessoais. Vinho é isso. Aquelas vinícolas grandes, isso aí é uma demanda, é dinheiro, é loucura. Nós não, eu penso diferente, eu quero ficar pequeno. Criar a marca, o nome, dar oportunidade de tomar um vinho. Os nossos vinhos não são caros. Eu vendo um Peverella a R$12. Se estivesse na mão do marqueteiro, estaria a 200. Mas tá bom, eu consigo viver. Eu consigo mostrar o meu trabalho para uma pessoa que tem apenas R$12. Isso aqui é uma câmara de amadurecimento de vinho. Tem um aroma de chocolate aqui dentro, né? Isso é muito importante. Nós conseguimos fazer que o vinho entre aqui dentro e saia muito melhor do que entrou. Para competir com os melhores chateaux do mundo, nós temos que ter uvas de excelente qualidade, vinificações de excelência e depois um amadurecimento em uma barrica de alto nível. É caro. Então uma barrica dessa está 650 euros hoje. Nós temos 1.200 aqui. Aqui é a última ceia, né? Feita pelos, vamos dizer, por um artista chamado Cristiano, ele está por aí, né? Cristiano Fabris. E o Cristiano me botou eu como Judas, né? Não vê que eu estou no lado do Judas, o Judas é o terceiro. Ele me botou. Não coloquei ninguém como Judas. Ele fez proposital. Mas eu vi a última ceia lá em Milão e o Judas é onde eu estou. Mas essa aí não é uma réplica daquela Santa Ceia. Essa aí não é a Santa Ceia da Vinci, essa aí é a Santa Ceia do Cristiano.
Eu gosto de brincar que como tem a maioria italiana ali, todo só tem um pouco de Judas dentro desse. O Brasil não descobriu o vinho ainda, né? Nós temos ainda... O Brasil tem que descobrir os vinhos, tem que descobrir o vinho, tem que ter o prazer de tomar vinho, né? Mas tem que acabar também com aquela aura de isso, snobismo cara, do vinho, isso né? aí, Porque as pessoas pra têm mim... medo de pedir um vinho num restaurante, muitas vezes. Medo que o garçom chegue com a rolha para cheirar, não sabe o que fazer. Né? Então tem que acabar isso também, né? Para a pessoa ter acesso, para apreciar, mas de uma forma mais livre, mais espontânea também. Né? Vamos todo mundo tomar vinho de chinelo, pô. Estamos descobrindo ainda para onde a gente está indo, não tem nenhum rótulo. Hoje todo mundo quer, existe a indústria, a palavra identidade, todo mundo quer usar isso, né? Então, aí a identidade vai para dentro das universidades, né? Então os doutores querem explicar o que é identidade, né? E se perde um pouco a característica. Identidade é tu te voltar para dentro de ti mesmo, né? E aí descobrir a tua identidade. E aí aplicar nas coisas que tu faz, não só em tudo, em todas as profissões. Isso é identidade para mim. Muito mais que uma questão só meramente cultural, e aí voltando para dentro dos órgãos de pesquisa ou de identidade, que vai te nortear o que é uma identidade, vai dizer, e vai te instituir um modelo, né, de identidade que às vezes nem tu acredita, né? Então é uma coisa externa, vem de fora para dentro esse modelo. O gosto brasileiro é muito superficial. Ele é muito genérico, eu diria assim. Ele, como deixou de tomar a garrafa azul, que era só a garrafa azul, ele partiu para tomar Cabernet Sauvignon, somente Cabernet Sauvignon. Ele deixou de tomar as outras castas. Isso significa a pouca cultura que o Brasil tem. Acredito muito nessa identidade do produto brasileiro. A propósito disso, nós lançamos uma linha que se chama Identidade, exatamente Identidade, para criarmos o produto genuinamente brasileiro, característico do Brasil. Todos os vinhos Prêmio, Identidade e Grande Reserva da Casa Molduga usam 100% barricas novas, carvalho francês. Que sabores que traz a madeira? Eduardo? A madeira dá sabores incríveis: coco, chocolate, doce de leite, café, especiarias, né? Dependendo do tostado, e o jardim e a madeira. Tentando entender qual o caminho para o vinho brasileiro e qual que é a nossa identidade. Que a gente está incluído no Novo Mundo, sim, né? Então vinhos de safras mais recentes, né? Vinhos que chegam no mercado já praticamente potencializado, pronto por consumo. Mas o Brasil é um país continental, tipo. Os vinhos, por exemplo, dessa região aqui, são vinhos que têm uma presença boa em estrutura, em corpo. A acidez bem controlada, ela vem te agregar aí vivacidade de cor, que o consumidor hoje busca vinhos muito coloridos, né? E o tanino hoje em dia ele está macio, redondo, né? Aqui já utilizando tanque de inox, controle de temperatura, né? Para que seja indicado para certificação da 9001, que é qualidade, e da 22000, que é segurança alimentar. Provavelmente será a única vinícola ou a primeira vinícola no mundo a ter a certificação 22000. Ocupação menina do controle de qualidade ainda do gestor. O ramo de bebida é um ramo até, que eu diria, muito difícil, tá? Ou você firma um nome forte no mercado, ou você desaparece. Hoje vai se tornar impossível, você pode ver que no mundo inteiro, geralmente, indústria de bebidas, elas têm que ter cultura, tem que ser grande, por exemplo. Quantas pessoas hoje entram numa grande rede de São Paulo, diariamente? Se ele vê lá exposto miolo, isso pega, isso é uma maneira. Então, praticamente você tem obrigatoriedade de estar presente. Se cada um vai vender aquelas fórmulas de administração que tu vendia na época que tu estudava administração, não, agora é qualidade total, agora é isso aqui, tu põe tudo pro vinho, isso, né, como uma regra, tu desvincula completamente esse teu estado, né? Então,
tu tem que criar. O vinho, qualquer outra arte, tu tem que criar junto com ele, né? O artista plástico, ao elaborar um quadro, ao criar um quadro, esses princípios não se aplicam assim como não deveriam se aplicar ao vinho. O vinho não é isso, o vinho é humano. Nós temos nossos defeitos. São pouquíssimos, mas nós temos, né? Não, e nos orgulhamos deles. E é isso que faz a gente interessante. São os nossos defeitos, né? Porque se todo mundo fosse Brad Pitt ou Antônio Bandeiras, né, Thalys? Cheiroso o tempo todo. Cheiroso, perfumadinho, né, cara? Eu não tenho absolutamente vínculo nenhum com a tradição. Aliás, eu acho que a tradição mais atrapalhou do que ajudou o vinho brasileiro, acho. Por quê? Porque a tradição manteve com ela certos vícios que só uma nova geração está conseguindo mudar. Eu acho que rusticidade é um conceito bem longe daquilo que eu tento fazer. Eu aplico conceitos de asepsia, porque se eu quero minimizar ou mesmo às vezes abstrair completamente o uso de SO2, eu tenho que ter asepsia no meu ateliê. Isso aqui é um pesto de manjericão. Esse pequeno oxigênio precisaria por mais tempo. Vitelo. Não sei se vocês gostam. A questão da asepsia, assim, ó, a gente não pode fazer vinícolas hospitais, né? Tu entende? Vinícola hospital é uma coisa, claro, tu não vai ter nunca uma bactéria, uma levedura, tu corre o risco, né, de ter um vinho estéril, exatamente. Estéril. Sabe, ele vai ser um vinho que não vai, tecnicamente perfeito, mas que não vai te gerar nada de emoção, nada. Talvez o vinho também tenha certas características que vêm lá do passado que precisavam ser melhoradas. Uma delas talvez justamente era trabalhar um pouco a questão da higiene. Mas uma coisa é levar isso aos extremos e ter que desengaçar a uva num lugar fechado, num tanque de inox. Asepsia, para mim, tem uma conotação, se não de morte. E vinho é uma entidade viva. Todo o processo de fermentação é um processo irreversível. É como a morte. Então você não volta mais. O vinho que ficou doente ou que morreu, você não ressuscita ele mais. Não tem mais como melhorar ele. A elaboração do vinho é microbiologia pura, onde você trabalha micro-organismos que te elaboram o vinho, te fazem o vinho, e por outro lado tem gerações de micro-organismos que destroem o vinho. Então você tem que saber sintonizar bem aquele micro-organismo que vai trabalhar bem. Dona, outra que come chumbo aqui. Esse aqui é bonito, ó. Você gira para cima e arrebenta ele, ó. Eu, praticamente, durante o dia eu faço a colheita, de noite eu faço a vinificação e eu fico aqui sozinho, altas horas da noite, e vendo os vinhos, elaborando eles e vendo a trajetória deles, a evolução deles. Ciência exata para a enologia não tem. A enologia de laboratório é uma coisa muito fria. Você acaba tomando um vinho de alta tecnologia, sem defeitos. Parabenizo quem consegue fazer isso, mas se esquece da natureza, do homem. As minhas mãos estão pretas porque eu boto elas dentro do vinho. Os meus vinhos são salgados porque cai suor lá dentro. Entre aspas, não me julgue, pelo amor de Deus. Dinheiro para fazer esses parreirais foi de quem? Não, foi financiamento do Banco do Brasil. Não, a gente fez um financiamento, né? E aí a gente não começou a pagar ainda. Tudo no nome da Thalys, né? Todos os financiamentos aí a gente fez no nome dela e tal, né? Fazendo analogia com o futebol, ela bate o tiro de meta, faz o meio de campo, vai pra ponta, cruza, faz o gol e volta correndo pra goleira defender. Legal. Não, super mulher mesmo. Também isso tem uma peculiaridade da colônia italiana. As mamas um pouco, né, esse negócio. Embora na cozinha ela não... Claro, também não tem tempo pra isso, né, Paula? De se dedicar assim na cozinha e tal. A uva primeiro tu ouve, depois tu sente e depois tu bebe.
Por último, aí tu pergunta pra Thalissa que ela te explica, né? Lá em cima é da minha família. É família Salvati, Nichetti, o nono e a nona. Aqui no meio da família da minha esposa. Sou Madalosso. E aqui o pai e a mãe do meu sócio. Nitidamente estampado aí você encontra o sofrimento delas. E outra coisa que nós encontramos, e foi feliz quem pintou, é sobrepor a mulher na frente do homem. Isso no passado nunca acontecia. Ela estava sempre escondida. E ela tinha que olhar mal e mal pela porta e ficar lá escondida. Aqui mora minha mãe ainda, em Caxias. Mãe, não prende ele, pode deixar ele solto. Entrem. Pronto, Fred. Chega, ó. Só chega. Tá tremendo, né? Calma, cara. Nasci aqui, né? Sim. Passei toda a minha infância, adolescência, até casar com a Thalissa. Morei aqui, né? Essa casa tem 40 anos. 40 anos, é. O que a gente fez de madeira bem boa, né? Mas ele é a cara do pai. É? Uhum. Ele é mais... Do pai, tem, sim. As entradas aqui, infelizmente, sim. Tem essa foto aqui do meu pai que eu acho... Tem outros que ele tá mais parecido, com ele. Porque eu tô gordinha. É, tá gordinho agora. É, não acho. Isso é mais bonito mesmo. E o vinho tá saindo bom, então? Tá, claro, sempre. Tá né? bom? Se formando. Essa aí ele deu diploma pra mim. É, eu dei um De administração ele deu pra mim, agora de enólogo ele deu pra Thalisse. Né? É, se eu me formei, eu disse, mãe, esse é teu... Sim, abre. Tchau, Fred. Tchau. No centenário, né, da festa da Nossa Senhora de Caravaggio e tal. Então foi um sábado de tarde, assim, que daí ele fez a caminhada e aí acabou morrendo, né, na frente da igreja. Na frente da igreja? Isso. Que loucura. É uma coisa assim, uma relação que a gente não perde, né? Imagina criança e tal. Quantos anos você tinha? Eu tinha 9, minha irmã 6, né? Do que foi que Coração, pela caminhada, né? Pela caminhada de Caxias até aqui e aí acabou falecendo aqui em 79, né? Tem que viver a vida como se fosse o último dia, né? Então, e é isso, eu acho que isso que é um pouco do radicalismo, um pouco é esse, né? Talvez tudo pode acabar, né, Paulo? Uma hora para outra tudo... Você teve que trabalhar muito cedo depois? Eu fui trabalhar assim com 14 anos, né, Paulo? Não, minha mãe supriu... É estranho dizer isso, né? Supriu a ausência do pai, né? Mas, pai, ela foi super corajosa nesse aspecto, né? Não tive que trabalhar quando criança, né? Assim, trabalhei quando era adolescente, quando tinha 14 anos, então pude estudar e tal, mas acho que 14 anos é uma idade legal, né? Para começar a trabalhar independente se você perde seu pai ou não, né? Mas acho que foi legal. Tigre. Tigre não é mais o tigre. Esse é o lobo agora. Porque era tigre aqui, né? Porque ele era tudo Vai pra frente. Os filhos surpreendem, né? Imaginou que ela fosse
entrar nessa história de fazer vinho na vida uma vez? É difícil, né? Porque eu saí da colônia e fui para a cidade. Agora eles estão fazendo o caminho inverso. Ali, ó. É, pai. Já tá calor tomar chimarrão. Tô suando. A perda é violenta. Quando eu era criança, 40, 50 anos atrás, o colono era um... Hoje não. Hoje o pessoal estuda e está trabalhando nas paredes. Antigamente a maioria era analfabeta para trabalhar na colônia. Ainda vou me aposentar do outro serviço, vou ficar só no vinho. Tiago, vira esse prato aí, bota esse bife. A safra que hoje se inicia, né? Com essa energia boa, que seja um vinho e tanto. E que daqui uns anos a gente esteja aqui, todo mundo reunido, para abrir a primeira garrafa. Opa! Pode ser? Vamos lá? Vamos lá, seu Lorido! Olá, seu Lorido! Le vinho é bom, é um bel dizer, é melhor na selva que cava.